Bom dia, vamos lá então, 17 de novembro, são 7 da manhã agora, índices futuros dos Estados Unidos operando basicamente no 0 a 0, mas as commodities caindo, principalmente gás natural e petróleo, que é o que vem puxando muito da inflação, como a gente vai falar hoje, tá? O petróleo, o WTI, aquele negociado em Nova York, perdeu os 80 dólares, tá? Isso pode dar um alívio no curto prazo aqui para a inflação, como eu venho falando ao longo do tempo, junto com outras coisas, com a retomada da economia, a volta da cadeia produtiva, que demora alguns meses, não é assim do dia para a noite, tá? Além disso, o gás natural caiu 5 dólares por MMBTU, que é a unidade de medida, já caiu 21% desde o topo. Lembrando que subiu demais durante o Covid. Vamos ver se é aquele famoso sobe no boato e cai no fato quando as economias voltarem. Será que essas commodities subiram demais? Eu acho que sim, até porque as outras, minério, madeira para construção, ferro, todas elas já caíram bastante desde o topo, tá? Ontem nos Estados Unidos saiu dados da vendas no varejo e produção industrial que vieram melhores do que o esperado. Além disso, preço dos importados, os produtos importados subiram no mês de outubro 1,2%. Será que isso poderia desencadear uma necessidade de alta de juros nos Estados Unidos no curto prazo? Ainda sigo achando que não, tá? Na zona do euro acabou de sair agora às 7 da manhã, índice de preços ao consumidor, a inflação por lá, saiu 4,1 no mês, anualizado, perdão, mas veja, existe o que é chamado de o núcleo da inflação. Quando a gente retira alimentos e energia do preço da inflação total, você tem o núcleo. Então a inflação subiu 4,1 e o núcleo 2. Então a gente vê que a alta dos preços está muito forte concentrada em energia e alimentos, que é quando retira esses dois itens, são os mais voláteis, a gente chega no núcleo da inflação. O maior desde 2008 e desde 1991 também. No Reino Unido, a mesma coisa, veio 4,2%, tá? A inflação anualizada, e se a gente olhar só o núcleo, veio 3,4%, tá? Ou seja, retirando gás e eletricidade, que foi o que mais puxou a inflação por lá. No Japão, o que a gente viu foi uma queda da exportação e da importação. O Japão, que é a maior surpresa, um país que vive com deflação e hoje é um dos mais endividados, dívida em relação ao PIB, tem mais de 240%, país extremamente endividado que não consegue crescer. Ontem eu falei do PIB que caiu e também não consegue gerar inflação, nem mesmo em períodos como esse que a gente está vivendo, que o mundo está inflacionado como um todo, tá? Notícia de um banco ainda lá vamos continuar lá na Ásia, o Banco da Austrália, o maior banco de market cap, ou seja, de valor de mercado por lá, o Commonwealth, caiu 8% hoje, falando que mais competição no mercado australiano apertou a margem dele. Não sabemos, já tinha subido demais, ele subiu 22% do que estava pré-Covid, subiu mais de 110% desde quando caiu lá no auge do Covid. Então o mercado realmente puxou como um todo. Eu acredito, como eu venho falando ao longo desses meses, que os mercados puxaram demais, com dinheiro barato injetado nas economias e muitos deles usados para recompra de ação ou investimento em bolsa, que acaba puxando os valuations para preços inimagináveis há pouco tempo atrás, tá? Na China também surpreendeu vendas no varejo e produção industrial. E no Brasil, o que derrubou aqui os mercados foi a fala de que a possível aprovação da PEC agora no Senado poderia aumentar os salários dos servidores federais. E com isso a gente teria mais gastos, claro que foi falado que seria dentro do teto, mas de qualquer maneira gerou uma insatisfação grande. E lembrando que a China não compra carne do Brasil desde setembro, as negociações estão andando, estão sendo conversadas, mas a China está demorando demais para tomar uma decisão por conta de supostos 2 casos lá atrás em setembro de vaca louca na carne brasileira, um em Minas e um em Mato Grosso, que depois acabou nem sendo confirmados. Então deve ter algum interesse por trás da China de demorar nessa compra. Lembrando que, se comparado ao mesmo período do ano passado, as exportações de carne brasileira para a China caíram 43% por conta disso. Então, um ótimo dia a todos. Dúvidas, por favor, comente aqui. Um forte abraço.